Caras alunas, caros alunos, bem-vindo à nossa disciplina de processos na gestão financeira. Esta semana a gente inicia um novo enfoque, que é essa área de finanças, uma área importantíssima para qualquer empresa, porque tudo se resume em valores monetários, tudo se resume em dinheiro. Se a empresa está boa, como é que você mede isso? Você mede pelo resultado financeiro, lucro, né? Se ela não está muito boa, isso pode ser identificado através, de prejuízo, ou seja, toda operação, não importa o volume, o ramo, a atividade, o local, nem nada, mas tudo vai ser resumido em números, né? Assim como a contabilidade apresenta o balanço, que você pode enxergar como é que está a aplicação dos recursos do patrimônio da empresa, através das demonstrações de resultado do exercício você vê se teve lucro ou não. Então, vocês percebem que tudo isso vai acabar se resumindo na área financeira. Por isso que é uma área muito importante que todo o profissional em processos gerenciais tem que ter essa noção bastante clara da importância das finanças, né? Nessa disciplina nós vamos também ter 5 videoaulas com atividade final de cada uma das videoaulas que vocês vão postar todas juntas, lá no AVA, ok? Então vamos iniciar a nossa gestão financeira fazendo uma rápida revisão da matemática financeira. É importante a gente dominar esses conhecimentos, ok? Então vamos lá. Nós temos, no regime de capitalização, nós temos algumas variáveis que é importante a gente conhecer. Primeiro, juros, que é a remuneração que é dada ao capital, ao dinheiro que você tem, que a empresa tem, que vai aplicar, em alguma atividade ou no mercado financeiro. Capital, esse valor inicial expresso, também em dinheiro, seja reais, seja dólares, seja euros, guaranis, etc., a taxa de juros, que é um percentual que vai remunerar, através desse percentual que vai ser remunerado o nosso capital. E o montante é o resultante, ou seja, do capital acrescido dos juros ganhos, nesse período. Nós temos dois tipos de capitalização: a simples, onde os juros incidem somente sobre o capital inicial, e a capitalização composta, onde os juros vão incidir sempre sobre o montante do período anterior, juros sobre juros. A fórmula para calcular o juros simples, juros igual ao valor presente, ou o capital inicial, vezes a taxa, que vai ser remunerado, vezes o N, que é o período. Então vocês estão vendo aqui que a gente representa a taxa com a letra I e os períodos, o prazo, o tempo com a letra N. E a capitalização, ou seja, quanto que eu tenho com essa aplicação desse dinheiro, com esta taxa nesse período. Então, o valor futuro ou montante igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes N. Ok? Uma coisa muito importante, vocês sempre devem prestar atenção na taxa e no prazo. Se a taxa está em mês, o prazo, para que a gente faça as nossas contas, deve estar em mês. Se está ao ano, a gente faz ao ano, enfim. Nós temos que deixar sempre essas duas variáveis na mesma unidade de tempo. Vou dar um exemplinho aqui. Qual é o valor dos juros, no empréstimo de R$ 1.500 por 18 meses a 3% ao mês? Então, o juro igual a 1.500 vezes 0,03 vezes 18, que vai dar R$ 810. Então, nós vamos ganhar R$ 810 em 18 meses, através de um valor de 1.500, não a taxa de 3% ao mês. Muito cuidado na hora de fazer as multiplicações. A gente sempre deve utilizar a notação algébrica ou numérica ou decimal para a taxa. Por quê? 3% é uma coisa, não é base decimal. Então, 3% é igual a 0,03. Por quê? 3%. 3 dividido por 100. Ok? Juros compostos, os juros é calculado através do valor presente, o capital, vezes 1 mais I elevado a N, e a capitalização, ou seja, os resultados, o valor futuro igual ao valor presente,
vezes 1 mais I elevado a N. Exemplinho, né? Se eu aplicar R$ 1.500, uma taxa de juros de 1,55% ao mês por 4 meses, quanto que eu vou resgatar? Então, a primeira coisa, eu tenho taxa ao mês e tenho período em mês, então tudo bem. Vou usar esses números. Coloco na fórmula, valor futuro igual a 1.500 vezes 1 mais I elevado a N, né? O I 0,0155 e o N 4 é o meu valor futuro, ou seja, o meu resgate vai ser de R$ 1.595,18, ok? Bom, outra coisa que é bom a gente ter uma boa noção são as taxas equivalentes. O que são isso? São aquelas que, aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo prazo, resultam no mesmo montante. Então, vamos ver este exemplo aqui. Se eu tenho um capital de 100 mil por 2 anos a uma taxa de 9% ao mês, ou 181,2664782% ao ano, a gente chega no mesmo montante? Não sei. Como é que a gente faz isso? Vamos usar a fórmula de taxas equivalente para juros compostos, né? Onde o I equivalente é igual a, abre chaves, abre parênteses, 1 mais I, que eu tenho, a taxa que eu tenho agora, elevado, né, ao período que eu quero, ao N que eu quero, dividido pelo N que eu tenho, menos 1 vezes 100, ok? Deu para entender? Acho que não, né? Vamos ver um exemplo, fica mais fácil. Aquele mesmo exemplo, eu tenho 9% ao mês, eu quero saber quanto que é por cento ao ano. Então, o I que eu quero saber é o I ao ano, né? Aqui a taxa ao ano é igual a 1 mais I, né? O I é o 9% ao mês, 0,09. N que eu quero é o ano. O que eu tenho? O N que eu tenho é mês, então eu tenho que ser mês com mês. Um ano tem 12 meses dividido por 1. Então vai dar 1,09 elevado a 12, que dá 2,81, 1,81. Então, o I equivalente a 9% ao mês é 181,2664782% ao ano, ok? Essa formulinha é muito prática e dá para transformar rapidamente. É só questão, né? O que a gente tem que prestar atenção aqui, o N que eu quero dividido pelo N que eu tenho. É só prestar atenção nisso aqui e a gente consegue achar a taxa equivalente rapidinho. Bom, taxa nominal e taxa efetiva. A nominal é aquela que o período de capitalização não coincide com o período. Eu quero fazer uma aplicação de alguns meses e a taxa fornecida pela instituição financeira é ao ano, tá? Então eu tenho aí uma taxa nominal. E a taxa efetiva é aquela que a capitalização coincide com o período que a taxa é fornecida. Quero fazer uma aplicação de 6 meses e a taxa que eu tenho é ao mês, então fica tudo redondinho. Desconto. Outra coisinha chata, mas que é muito comum a gente utilizar aí no dia a dia, desconto. Então, o que é desconto? Eu preciso resgatar um título antes do vencimento. Então, o valor do desconto é o valor, né, de resgate, o valor nominal, o valor futuro, vezes a taxa de desconto, vezes o período. Vou pegar esse exemplo. A empresa vai descontar uma duplicata de 5 mil, né, antecipando 30 dias a 5% ao mês. Então, é 1 mês e 5% ao mês. Então, qual que é o valor do desconto? O valor do desconto, aplicando a formulinha, dá 250. Então, o valor que a empresa vai receber, né, do banco vai ser 4.750, ok? Mas nós temos dois tipos de desconto. Desconto racional, ou simples, ou por dentro, e o desconto comercial ou bancário, aquele que é calculado por fora. Então, nós temos o desconto racional simples e o composto, e o desconto comercial bancário simples ou composto. Vamos começar pelo simples. Desconto racional, né, em capitalização simples, é o PV vezes a taxa de desconto vezes o N dividido por 1 mais
a taxa de desconto vezes o M. Esse exemplo aqui. Título no valor de 25 mil, que vai vencer a 60 dias, o desconto de 2,5% ao mês. Qual que é o valor do desconto? 25 mil vezes a taxa 0,025 vezes 2, né, 60 dias, dividido por 1 mais 0,025 vezes 2. Então, o valor do desconto racional simples, 1.190,48. No desconto comercial bancário, muda um pouquinho a fórmula, né? O desconto é o valor nominal, o valor presente, vezes a taxa vezes o N. Então, usando os mesmos dados, né, deste exemplo, 25 mil vezes 0,025 vezes 2, que dá 1.250, né? Aqui vocês estão começando a perceber por que banco sempre ganha, né? Aliás, a gente costuma dizer, né, governo e banco nunca perdem, sempre dá um jeitinho de dar um aperto na gente aqui. Na capitalização composta, nós também temos o desconto racional, que tem esta formulinha aqui, né? Meio enjoadinha, mas dá para a gente entender. Então, usando o mesmo exemplo para a gente ver a diferenciação dos valores que a gente tem de desconto, o desconto racional vai ser os 25 mil, que é o valor do título, 1 menos 1 dividido por 1 mais a taxa, 0,025 elevado a 2, né, que são 60 dias, e eu tenho um valor de desconto de R$ 1.204,64. Os mesmos dados na capitalização composta para o desconto comercial ou bancário, né? Já vê que é sempre um pouquinho maior. 1.234,38 está aqui a formulinha para a gente verificar. Ok? Bom, nós temos a taxa nominal e a taxa efetiva, né? Vamos dar um exemplo aqui que a instituição financeira diz que nos está cobrando uma taxa de 5%. Então, para a gente verificar se isso aí é real ou não, né? A taxa efetiva é o valor nominal menos o valor de resgate, né? Já descontado, dividido pelo valor descontado vezes 100. Então, 5 mil, né, que seria o valor, né, naquele primeiro exemplo que nós demos, menos 4.750, que é o valor que eu resgato, dividido por 4.750, é 5,2632. Por quê? Na realidade, a gente deveria pagar o juro pelo valor do 4.750, né? Mas a gente está tendo uma taxa aplicada sobre o valor nominal, né? 5 mil. Ok? Payback. É muito bom a gente ter uma noçãozinha, então vamos falar rapidamente sobre isso. O que é o payback? É o tempo de retorno necessário para que a empresa recupere o seu investimento, né? Baseado nos seus reflexos, nos seus resultados, né? Ou seja, as suas entradas de caixa resultantes deste investimento, né? Então, vamos pegar este exemplo aqui. Uma empresa está pensando em comprar um equipamento, né, um ativo de 10 mil, que vai gerar entradas de caixa, né, de 4 mil nos próximos 5 anos, que é a vida útil desse ativo. Vamos calcular esse payback. Então, o que nós temos? Nós temos 10 mil, que é o investimento inicial, 4 mil que são as entradas durante 5 anos, né, ou 60 meses. Então, o que a gente vai fazer? Uma regrinha de 3 bastante simplesinha daí, né? Eu tenho 4 mil em 12 meses e eu tenho 10 mil em quantos meses? Ou seja, esse retorno vai ser em 30 meses ou 2,5% ao ano. O que quer dizer isso aí? Se eu investir esses 10 mil em 2 anos e meio, eu recupero esses 10 mil, né, trazendo para valor presente, ok? Então, se 5 anos vai me dar 4 mil, né, 2 anos e meio, ou seja, um pouquinho mais da metade, eu já recupero esse investimento, ok? Uma análise bastante simples para ver se vale a pena ou não fazer esse investimento. Payback descontado é o tempo de retorno para recuperação com os fluxos de caixa líquidos descontados, ou seja, os valores presentes, né? O índice de lucratividade nós calculamos, que é o valor presente dos fluxos de caixas subsequentes, né,
ao investimento inicial dividido pelo investimento inicial. Então vamos imaginar que esse exemplo, né, um investimento de 20, o fluxo de caixa, né, no primeiro ano, ou no primeiro período é de 70, no segundo período de 10, a taxa, né, é interessante para a gente comparar de 12%. Então eu vou fazer o quê? Eu vou puxar para o valor presente. Então eu pego 70 dividido por 1 mais i, né? Então dá 1,12. E o segundo período, né, que foi o retorno de 10, 1 mais i elevado a n, né? 1 e 12 elevado a 2. Então, eu vou ter um valor presente de 70,47. Divido pelo investimento inicial de 20 e a gente vai encontrar aqui um índice de lucratividade de 3,53% ao período, né? Seja ao ano, né? Lá, a unidade de tempo que a gente estiver calculando. Ok? Valor presente líquido, né, também é um método de a gente comparar se aquela aplicação valeu a pena, né, seja no mercado financeiro, seja dentro da própria empresa. Então, é o valor presente das entradas ou saídas de caixa menos o investimento inicial. Né, e a gente quer saber se esses fluxos futuros vão pagar o investimento. Né? Quanto maior for o retorno, melhor. Então, se o valor presente líquido é maior do que zero, vale a pena. Né? Imaginando que esse maior que zero, quer dizer, a taxa de retorno que eu encontrar com esse investimento é maior que a taxa de atratividade. O que é taxa de atratividade? Vamos imaginar que em vez de aplicar na minha empresa ou em algum outro negócio, eu tenha um dinheiro que, se eu aplicar no banco, eu consigo ter esse retorno. Então, por exemplo, eu tenho lá um dinheirinho, o banco vai me pagar, por exemplo, na aplicaçãozinha mais simplesinha, a menor remuneração. Vai me pagar, vamos dizer, 8% ao ano. Então, qualquer aplicação que eu faça na minha empresa ou em outro negócio, tem que ser maior que esses 8%. Ou seja, se eu não quiser fazer nada, não quiser arriscar nada, eu aplico esse dinheiro no banco e tenho, no mínimo, os 8% ao ano. Okay? Então, qualquer outra coisa que eu faça tem que ser maior do que esses 8%. Né? Então, o valor presente vai ser os valores dos pagamentos dividido pelo juro. Okay? Aqui nós temos um exemplinho bem simplesinho, né? A pessoa vendeu o carro com 3 parcelas, né? A primeira de 10, né? A segunda de 10 e a terceira de 15 mil com intervalo de 30 dias. Né? Qual que é o valor à vista do carro, né? Equivalente às 3 parcelas, se a prática no mercado, né? Ou seja, se eu que estou vendendo o carro conseguiria 3% ao mês. Então eu vou puxar, né? Valor presente 1, vamos 10 mil, né? 1 mais i elevado a 1 dá 1,03. Então tem um valor presente de 9.708,74. No fluxo de caixa 2, ou seja, no segundo mês, os mesmos 10 mil que eu recebi, dividido por 1 mais i elevado a n, né? 1,03 elevado a 2, e dá 1,0609. Então chegamos ao valor de 9.426. E o terceiro pagamento, 90 dias, 1 mais i elevado a n, né? 1,03 elevado a 3, né? E os 15 mil desse valor, que dá 13.727,12. Ou seja, somando esses três fluxos de caixa, eu tenho um valor presente hoje de 32.861,86. Ok? Ou seja, se eu vendesse esse mesmo carro à vista, eu poderia vendê-lo por 32.861,86. Né? Lembra que quem comprou pagou 35. Ok? Taxa interna de retorno é a taxa de desconto que iguala os fluxos de caixa ao investimento inicial, ou seja, é aquela que traz o valor presente líquido igual a zero. Né? Para que serve essa taxa? Para avaliar a viabilidade dos projetos ou acompanhar e comparar essa rentabilidade dos investimentos. Né? Ou seja, tudo que eu faço, qual é essa taxa de retorno? Se eu investir nessa máquina, se eu ampliar a fábrica, né, e investir tanto, esse retorno vai ser melhor do que o menor que eu tenho lá, ou seja,
para não correr risco aplicar esse dinheiro no banco e ter lá uma taxinha. Então, essa taxa de retorno sempre deve ser maior que essa taxa de oportunidade. Está aqui a formulinha para a gente calcular. Isso aí fica meio difícil calcular na mão, então a gente sugere que quem quiser fazer cálculo desse tipo, né, faça através de uma maquininha financeira, né. Um bom exemplo dessa aí é a tradicional HP 12C, que apesar de já estar bem antiguinha, resolve muito esses cálculos complexos aí, a menos que a gente faça com uma tabelinha de logaritmos, né? Se é que alguém conhece ou já ouviu falar disso, né? Eu usei muito isso no meu tempo. Vamos lá, aqui está um exemplinho, como é que eu calculo. Eu tenho um fluxo de caixa, no mês, o investimento inicial de 1.000, eu tenho o pagamento 1 de 400, o pagamento 2 de 400, o pagamento 3 de 400. Então, como é que eu calcularia isso, né, na HP12C? Né? A função F com o amarelinho, clear, né? Limpa a tela. O azulzinho para colocar o cálculo no final do período, né? Você tem a opção do início ou final de período. Eu pego o valor inicial, né? O valor presente de 1.000, troco o sinal, né? Valor presente, coloco 400 de pagamentos, 3 no N, aperto o I e a maquininha vai me dar de resultado 9,70% ao mês. Ok? Então tá ótimo, é um bom investimento, claro, se a taxa que eu for encontrar no banco for menor do que essa, vale a pena, né? Faça já este investimento. Bom, para a gente fixar esses conhecimentos, essa revisão dos conhecimentos, nós temos aí 3 probleminhas, né? Qual que é a taxa de juro após 6 meses, depois um desconto racional e um desconto comercial. Facinho, né? Eu só peço que vocês, quando postarem no aba, poste todos os vídeos, né, de uma vez só e coloca lá o nome e finanças para a gente identificar rapidamente aí para fazer essas avaliações, ok? E postem até a véspera, né? Até a segunda-feira à noite, para que a gente consiga dar uma olhada nos exercícios na terça de manhã, antes da aula presencial. Bom estudo e até a próxima.